Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. Nosso objetivo aqui é cada vez mais poder te destravar para o seu próximo nível profissional. E nesse vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida muito comum que eu vejo aqui no nosso canal, tá? De muitos profissionais que a gente conversa, sobre a questão da qualidade de vida, né, cara? Sobre quanto mais você ganha, maior o problema, maior a pressão. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência sobre esse ponto de vista, tá? E alguns pontos importantes para você analisar como que você está tocando a sua carreira, cara. E muitas vezes existem algumas estratégias para que muitas vezes essas responsabilidades de ter um cargo maior, de ganhar mais, de ter um cargo mais exigente, né? O quanto que isso, muitas vezes, com estratégia, pode se tornar algo tranquilo na sua carreira profissional. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBLCM e o nosso objetivo cada vez mais é poder te ajudar a destravar o seu próximo nível profissional. Vamos lá, pessoal. Sobre essa questão, né? Eu recebi esse questionamento hoje cedo de um dos nossos seguidores aqui, falando que, cara, para ter um salário de 20 mil, a pressão e o problema são muito maiores e tal, e, cara, não estou disposto, talvez, a crescer por conta disso. E eu acho que esse pode ser um ponto que muitas vezes pode travar você de ser uma pessoa melhor, cara, de ter uma evolução, de estar crescendo de fato na área de tecnologia. E eu queria trazer alguns pontos de vista bem interessantes, né? Primeiro, entender realmente o seu momento, né? Cara, qual que é o seu momento hoje? Você está buscando um próximo nível profissional? E claro, junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? A gente precisa pensar que quanto maior o trabalho, quanto maior o salário, né? Maiores são as responsabilidades. Isso é uma verdade que a gente verifica, né? Em diversas situações hoje no mercado de tecnologia. Normalmente as pessoas que ganham mais têm uma decisão mais estratégica e muitas vezes uma decisão que pode impactar em demissões, pode impactar nos resultados das empresas, tá? Então, de fato, quanto maior o seu cargo, maior a responsabilidade e você tem também maiores salários, tá? Então, isso faz parte, de fato, do jogo. Mas eu costumo dizer que muitas vezes é um trabalho muito diferente, dependendo de como que você está atuando, onde muitas vezes você começa a ter outras responsabilidades e outros pontos que são cobrados de você, tá? Então, não quer dizer que eu vou ganhar 3 vezes mais que eu vou ter que trabalhar 3 vezes mais. Não necessariamente, tá? Então, a gente precisa entender que muitas vezes, para você ganhar 3 vezes mais, você precisa se adaptar a novas realidades. A sua responsabilidade vai ser maior, mas não necessariamente, cara, existe aquela limitação de tempo que todos nós temos. Então, essa questão, de fato, da responsabilidade e da quantidade que você ganha, ele vem junto com a responsabilidade, sim, mas você precisa entender como você pode atuar de forma estratégica nessa questão. Existem os níveis ali de cargos, né? Normalmente o operacional, tático, estratégico. O operacional, por exemplo, aquele cara ali que é o desenvolvedor, que é o DBA, que é o analista de dados, que está ali na ponta entregando o projeto, aquele cara, de fato, ele é muito mão na massa, tá? Existe o nível tático, que a gente está falando um pouco mais ali, cargos mais gerenciais, onde normalmente ele está liderando algum tipo de equipe, ou às vezes é um coordenador, dependendo da estrutura, onde você muitas vezes não coloca tanto a mão na massa, mas onde você consegue apoiar o seu time, ajudar o seu time. Então, normalmente você tem salários maiores aí para o nível tático, para o nível gerencial. E tem a questão do nível estratégico, né, que a gente fala de diretores, vice-presidentes e etc. Então, quando a gente fala nesse nível mais estratégico, de fato, você tem uma responsabilidade muito grande, né, muitas vezes de tomar decisões que podem mudar muito o rumo de muita coisa. E, realmente, né, na hora de uma tomada de decisão, muitas vezes a pressão ela é grande, sim, tá? Mas o que eu queria trazer é como lidar com essas responsabilidades, né? Eu acho que existem estratégias e eu acho que um dos grandes pontos, né, que traz esse estresse, né, é a questão da mudança, né, de você ir para uma área que não está, muitas vezes você nunca teve experiência, que é algo novo para você, que você não está na sua zona de conforto e que muitas vezes isso pode te incomodar bastante. E o fato disso te incomodar, isso pode fazer com que você, muitas vezes, cara, esteja com uma pressão muito grande, com um problema muito grande e não saiba como resolver. Só que, se você tem uma estrutura, um plano de carreira para que você consiga, de uma forma mais consolidada para esses cargos, seja um cargo gerencial,
um executivo de tecnologia, um diretor de TI, ou até mesmo simplesmente no nível operacional. Você saiu do nível júnior, agora está no nível sênior. Isso não quer dizer que você vai trabalhar mais porque você é um sênior, tá? Ao contrário, a gente vê até, inclusive, na área de banco de dados, por exemplo, que muitas vezes o profissional sênior, ele trabalha muito mais fazendo reuniões, sendo um tech leader ali, direcionando ali as pessoas que têm uma experiência menor, no nível pleno, no nível júnior, tá? Do que colocando a mão na massa em si, tá? Então, a responsabilidade aumenta, existe uma responsabilidade grande, mas a pressão ela vem quando você não atende às expectativas, né? Então, se os prazos estão sendo atendidos, se de fato as demandas estão sendo cumpridas, cara, você vai ter uma tranquilidade muito, muito boa e muitas vezes você vai conseguir trabalhar até menos, tá? E ganhando muito mais, tá? Então, se você atuar de forma estratégica, isso é totalmente possível. Que você tenha um reconhecimento e que você não precise ser tão operacional, que as coisas não dependam tão ali de você na ponta. E se você é um cara que está sempre sobrecarregado, cara, um cara que sempre está fazendo muita hora extra, tá trabalhando muito, tá com muita pressão, cara, tem alguma coisa errada na sua carreira profissional, tá? A gente fala bastante isso com os nossos mentorados, e muitas vezes não ter um mentor, e eu falo muito isso aqui agora recentemente no nosso canal, né? Ter um mentor pago e um mentor gratuito. Cara, aquele mentor gratuito muitas vezes é um cara que trabalha contigo ali, que te dá uma dica. Só que você tem uma mentoria estruturada que vai te levar do nível júnior por nível sênior, e no nível sênior você vai ter essa possibilidade de ganhar 20 mil reais. Cara, você vai conseguir fazer isso de forma planejada. Você vai conseguir ter uma evolução de uma forma que você não fique perdido, que você não saiba o que fazer e que muitas vezes você não vai conseguir entregar os resultados esperados e aí vai vir a pressão, vão vir os problemas. Por quê? Problema na área de tecnologia sempre vai ter. Só que eu já passei por tantos problemas nesses 16 anos, em tantos projetos críticos, em tantos clientes grandes, que a gente sabe como lidar. Se você tiver um bom plano de comunicação, cara, se você tiver uma boa estratégia ali durante uma crise, se souber conversar com as pontas, se você tiver as suas soft skills principalmente bem alinhadas, cara, você vai conseguir desenhar um plano, deixar o cliente muito tranquilo, para no final do dia, os caras nem estarem nervosos com você, cara. Por quê? Você mostrou um plano, a gente está seguindo um plano. Aconteceu uma coisa que estava fora do esperado, beleza, vamos resolver isso agora e depois pensar o que a gente precisa ser, o que precisa ser feito, né, para que esse problema nunca mais aconteça. Então, existem várias estratégias para o profissional de tecnologia para que ele consiga atender as expectativas. E eu conheci dentro da Oracle, dentro de grandes empresas, trabalhei com muitos profissionais que tinham excelentes salários, ganhavam mais de 20 mil reais, com certeza, e que muitas vezes eles trabalhavam de uma forma onde eles conseguiam atender as expectativas. E quando você atende as expectativas, o que acontece? Eu trabalhei dentro da Oracle durante 6 anos. Teve um ano lá que eu fui na Oracle uma vez, isso antes da pandemia. Por quê? Cara, a gente entregava o resultado. Eu estava num cargo, de fato, sênior, mas a gente atendia as expectativas, os projetos estavam sendo entregues, e eu te falo que eu trabalhava com uma pressão bem baixa. Tá? Mas é saber lidar com essa pressão. Entender isso como um desafio que vai fazer você crescer, entender qual que é a forma estratégica de você ir para o próximo nível. Muitas vezes essa falta de conhecimento, essa falta dessas habilidades mais comportamentais que fazem o profissional se sentir muito pressionado, fazem com o profissional, cara, pô, é um problema muito grande esse cargo para mim. Então, esse medo, cara, ele pode ser reduzido de uma forma muito drástica se você tiver uma estratégia de carreira, se tiver um mentor de carreira. Se você conseguir discutir sobre situações que passam dentro de um ambiente de trabalho, onde a gente consegue mostrar claramente o problema foi aqui, o problema foi aqui, direcionar o problema para a área certa, saber investigar, saber comunicar da forma correta durante uma crise. Então, existem várias estratégias que a gente consegue, de fato, fazer com que você tenha esses salários excelentes, acima de 20 mil reais, e que você, de fato, cara, consiga lidar com essas responsabilidades e fazer com que isso não seja uma pressão muito grande em cima de você e que isso não seja um problema muito grande em cima de você. Beleza? O Fernando, como funciona a transição da carreira de dev para DBA? Por exemplo, um dev pleno viraria DBA júnior? Cara, isso pode acontecer, tá? Eu te falo, Fernando, que muitos DBAs, cara, foram bons devs, tá? E eu te falo que ter essa habilidade de passar por um time de desenvolvimento, cara, passar por um time de desenvolvimento pode ajudar bastante, tá? Um DBA. Eu te falo que
um dos melhores DBAs que eu conheço, cara, são caras que vieram do time de desenvolvimento, são caras que conseguem, inclusive, desenvolver dentro do banco de dados Oracle e que utilizam esses skills, cara, para poder ficar mais próximo dos desenvolvedores. A gente vê o quanto que o problema das aplicações, muitas vezes, são DBAs que são desenvolvedores que não conhecem banco de dados, né? E se você já passou por essas duas áreas, cara, você vai conseguir evidenciar isso muito bem, tá? E eu falo que seria até possível, sim, você sair de um Dev pleno para o DBA pleno. Isso é totalmente possível. Se você focar na coisa certa, se você tiver uma estratégia certa de carreira, tá, Fernando? A gente fala bastante sobre isso dentro da nossa mentoria de carreira. Se você tiver interesse, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, que eu posso te mandar o link aí para poder te apresentar um pouquinho como que funciona a nossa mentoria, porque lá a gente consegue planejar, cara, essa sua transição de Dev para DBA. Como que você pode fazer isso, cara, sem abaixar o salário? Como que você pode fazer isso da melhor forma possível, de uma forma mais segura, de uma forma planejada, para que você consiga sempre ir evoluindo na sua carreira, tá bom? Mas é totalmente possível, sim. A gente tem vários casos de mentorados que eram desenvolvedores e que se tornaram DBAs e que estão dando muito certo. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Cara, é possível, sim, você ter excelentes salários e ao mesmo tempo ter uma qualidade de vida, cara. Mas você precisa ser estratégico. Muitas vezes você está perdido, não saber o que fazer, não saber como lidar com as situações, é o que pode trazer essa pressão, esse problema grande aí para você, que muitas vezes você não está sabendo lidar hoje. Mas é um aspecto totalmente comportamental, de inteligência emocional, de soft skills, de saber como trabalhar realmente na área de tecnologia para que você consiga ir para o seu próximo nível. E não deixe o seu próximo nível, cara, tá travado por conta disso. Não deixe. Não limite a sua carreira profissional por conta dos seus medos. Muitas vezes isso é uma falta de habilidade que você precisa treinar, claro, isso é importante. Muitas vezes você precisa conversar com alguém que já passou por esse tipo de situação. Você ter um mentor é uma chave muito importante nesse processo, que vai fazer com que você esteja sempre evoluindo e consiga vencer os seus medos e consiga entender, cara, que ganhar 3 vezes mais não é trabalhar 3 vezes mais, tá? E muitas vezes a pressão e o problema são simplesmente detalhes ali, cara, que você vai saber lidar e tirar de letra ali, se você tiver as habilidades corretas e a experiência correta dentro da área de tecnologia. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou aqui desse vídeo, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM e o nosso objetivo é cada vez mais te ajudar no seu próximo nível. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!